Começamos hoje mais um capítulo do livro Deixar Ir. Hoje entramos no capítulo 18 de relacionamentos. Lembrando que se você quiser aprimorar todo esse trabalho de elevar a sua frequência, a sua vibração, tem o Evoluindo Deixando Ir, que tem algumas técnicas da parte holística, da parte terapêutica, que podem te ajudar a desbloquear algumas questões que mantêm a tua frequência mais baixa. Então, vamos começar. Visto que são tão intimamente conectados com os nossos desejos básicos por amor e segurança, os relacionamentos trazem rapidamente os nossos sentimentos mais íntimos. Por essa razão, são extremamente valiosos, não importa se a relação for classificada como boa ou má. No processo da emancipação emocional, tudo é igualmente valioso. É necessário nos lembrarmos que sentimentos são programas, ou seja, são respostas aprendidas que geralmente têm um propósito. Este propósito está diretamente relacionado a alcançar um efeito nos sentimentos da outra pessoa e, ao fazê-lo, influenciar seus sentimentos em relação a nós mesmos e cumprir os nossos próprios objetivos internos. Iremos observar reações emocionais comuns e examinar qual é o seu verdadeiro propósito. Reações emocionais não têm nada a ver com o amor, porque o amor é um estado de unidade com o outro. O amor não é apenas uma emoção que vem e vai. O que frequentemente se passa por amor, no entendimento humano, é primeiramente apego, dependência e possessividade. Sentimentos negativos. Conforme veremos, todas as emoções em relação aos outros envolvem a crença básica de que somos incompletos com nós mesmos e, assim sendo, os outros são vistos e utilizados como meios para um fim. Apesar de podermos não estar aptos a influenciar a outra pessoa, isso ainda acontece no nível da fantasia e expectativa. Também descobrimos que muito do que vivenciamos em um relacionamento está acontecendo apenas na nossa imaginação. Vamos começar com as emoções mais negativas. Vamos descobrir quais seus propósitos subjacentes e a provável resposta da outra pessoa. Raiva. Os primeiros sentimentos com os quais começaremos são os mais negativos. Sentimentos de ódio, malícia, raiva, fúria, vingança e violência. É óbvio que a fantasia subjacente aqui é eliminar, banir, matar, destruir, prejudicar, ferir, assustar e intimidar. A provável resposta da outra pessoa é nos evitar, odiar de volta e contra-atacar. Formas menores de raiva são desaprovações, críticas, ressentimentos, mau humor, inflaro e julgamentos negativos sobre os outros. O propósito emocional é punir os outros, fazer com que se sintam culpados, tentar forçá-los a mudar seus sentimentos ou comportamentos, fazer com que sofram, ficar quites com eles, diminuí-los e desvalorizá-los. Isso, claro, também resulta na resposta da outra pessoa de criticar de volta, ressentir de volta e evitar. Para lidar com essa área, precisamos perceber que quase todos têm essas fantasias. Vontade de enfiar a cabeça na terra, pensar que eles são maus ou que somos culpados não vai resolver. Temos que subir para o nível da coragem e olhar para os nossos piores sentimentos, admitir que são parte da condição de ser humano e lembrar que só somos responsabilizados pelo que fazemos com eles. É óbvio que esses sentimentos negativos causam um enorme impacto emocional em nosso eu interior. Esse motivo é suficiente para justificar olhar para eles e deixá-los ir. Ao olhar para o sentimento no nível de relacionamentos interpessoais, descobrimos agora outra lei de consciência. Nossos sentimentos e pensamentos sempre surtem um efeito em outras pessoas e afetam os nossos relacionamentos, independentemente se esses pensamentos ou sentimentos são verbalizados, expressados ou não. Nós não iremos, neste ponto, entrar em uma discussão dos mecanismos exatos de como isso acontece, mas é atualmente uma área de pesquisa da moderna física quântica avançada, especialmente a que fala sobre partículas com alta energia subatômica e suas relações com pensamentos e formas de pensamentos. Provavelmente podemos intuir a verdade dessa lei da consciência com a nossa própria experiência. Geralmente sabemos, por exemplo,
Quando alguém está bravo conosco, mesmo que essa pessoa não diga nada sobre isso, sentindo sua raiva reprimida, podemos perguntar: tem alguma coisa errada? E mesmo quando respondem: ah, não tem nada de errado, ainda ficamos cientes da energia de raiva e chateação. É um tanto desanimador descobrir a verdade dessa interface no nível energético, mas qualquer pessoa pode descobri-la por uma investigação interna. As atitudes gerais que mantemos sobre outra pessoa estão influenciando os sentimentos e as atitudes dessa outra pessoa sobre nós, independentemente se as expressamos ou não. As mulheres em nossa sociedade são mais intuitivas que os homens. Elas geralmente são mais conscientes do que seus pensamentos e sentimentos são conhecidos por outros. Verdadeiros médiums, na verdade, são meramente pessoas que se especializaram na intuição. Quando primeiro descobrirmos a verdade disso, podemos entrar em uma leve paranoia. Quase todo mundo é levado a acreditar que nossos pensamentos e sentimentos são assuntos privados e não são da conta de ninguém, que todas as mentes são separadas e todas as emoções acontecem apenas dentro dos confins do corpo. Conforme começamos a investigar essa área, iremos descobrir com frequência que a programação de sentimentos que mantemos sobre outra pessoa é espalhada de volta para nós por suas atitudes e, quando mudamos a nossa atitude interna sobre ela, suas atitudes mudam abruptamente. Estamos influenciando inconscientemente os outros o tempo todo devido aos sentimentos que mantemos sobre eles. Conforme nos tornamos mais intuitivos, iremos rir da nossa ingenuidade até então. E se continuarmos pesquisando no mundo dos médiuns e da parapsicologia, iremos descobrir que pensamentos e sentimentos podem ser lidos por médiuns peritos, mesmo do outro lado do globo. A única forma de superar essa paranoia inicial é limpar o nosso próprio ato. Descobrir o que precisa ser limpo é simples e fácil. Apenas olhe para o que você não quer que os outros saibam sobre você e comece a render essas coisas. Uma observação é bem claro que esses intensos sentimentos negativos reverberam e voltam para nós, afetando profundamente os nossos relacionamentos. A outra pessoa apenas espelha e de volta o que estamos projetando nela. As pessoas que carregam muita raiva descobrem que estão vivendo em um mundo raivoso e muitos as odeiam. Elas veem situações externas e o mundo como abomináveis. Elas falham em ver que toda situação foi autocriada. Temos a esperança secreta de que nossos sentimentos raivosos sobre os outros vão puni-los e fazê-los sofrer. Na verdade, estamos apenas dando-lhes justificativas para nos odiar de volta. Temos que viver com medo da retaliação deles e nossa própria culpa inconsciente, que resulta frequentemente em doença física. Será descoberto que toda a nossa raiva e ressentimento decorrem da nossa percepção, que é a maneira como estamos vendo determinada situação. Quando os sentimentos internos são rendidos, a forma como vemos a situação muda, e frequentemente somos surpreendidos pela brusquidão com a qual os sentimentos de perdão repentinamente surgem e o relacionamento se transforma, mesmo que a nível exterior não tenhamos feito ou dito nada para expressar essa mudança interna. Isso acontece com grande frequência quando a nossa intenção é superar nossos ressentimentos. Um curso em milagres é baseado nesse processo preciso de mudar o nosso ponto de vista sobre uma situação pela disposição de ver isso de forma diferente e ser perdoador. Isso é o que Jesus Cristo quis dizer quando falou sobre o poder milagroso do perdão. Existe uma base científica interessante para a advertência de Jesus de abençoar e amar os nossos inimigos. No nível da energia, os sentimentos mais baixos possuem uma frequência vibratória menor e poder inferior. Quando estamos em um estado de energia mais baixa, como raiva, ódio, violência, culpa, ciúmes ou qualquer outro sentimento negativo, estamos psiquicamente vulneráveis às outras pessoas. Em contraste, perdão, gratidão e gentileza amorosa têm uma vibração energética muito mais alta e muito mais poderosa. Quando mudamos de um padrão baixo para um mais alto, criamos um escudo protetor no nível energético, por assim dizer, e não podemos mais ser psiquicamente vulneráveis a essa outra pessoa. Quando estamos em um estado de raiva, por exemplo, estamos vulneráveis ao esgotamento da energia trazido pela raiva da outra pessoa.
Paradoxalmente, se realmente queremos afetar os outros, devemos apenas dar-lhes amor. Então, suas raivas vão se voltar contra elas mesmas sem nenhum efeito sobre nós. Esta foi a sabedoria da declaração de Buda. O ódio não é conquistado com ódio. O ódio é conquistado com amor. Essa é a lei eterna. Aí agora entramos na parte da culpa. A próxima área pesada de negatividade é a culpa. Aqui o objetivo subjacente é aplacar, diminuir, escapar de punições pela autopunição e extrair perdão. O mais importante disso tudo é o desejo de solicitar punição de outra pessoa combinado com autopunição. Não é um desejo consciente. Mesmo assim, é o propósito inconsciente da culpa. Com um pouco de investigação, isso pode ser facilmente verificado. A próxima vez que estivermos sentindo culpa sobre algo em particular, em relação a outra pessoa, observe o que acontece no próximo encontro. Quase inevitavelmente, ela vai trazer exatamente a mesma coisa que estamos mantendo em mente. Por exemplo, se estamos nos sentindo culpados sobre um atraso em um compromisso, essa culpa vai extrair com frequência uma resposta crítica da outra pessoa. Por manter a culpa, trazemos a nós mesmos todas as críticas dos outros e seu menosprezo por nós. Nossa baixa autoestima é canalizada de volta para nós por meio dos outros na forma de suas invalidações sobre a nossa vida. Se mantivermos em mente que somos pequenos e sem valor, extraímos esse tipo de resposta dos outros, cujas observações tendem a indicar que somos pequenos e sem valor. Se pensarmos que só merecemos o pedaço de um pão, isso é o que teremos. Isso é o que as Escrituras quiseram dizer com a declaração: o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. A pobreza em qualquer nível, não apenas financeiro, vem da pobreza interna, assim como riqueza externa vem da riqueza interna. Se queremos que os outros parem de ser críticos conosco e parem de nos atacar, a resposta é deixar ir a culpa e todos os sentimentos que a provocaram. Para ajudar a esclarecer a função das relações em relações interpessoais, uma forma bem rápida de aprendizado é assumir que a outra pessoa está consciente e atenta aos nossos pensamentos e sentimentos internos. Por fazer isso, não nos afastaremos de estarmos errados, pois eles estão de fato intuitivamente conscientes dos nossos pensamentos e sentimentos, mesmo se não estiverem conscientemente alertas em dado momento. O relacionamento no geral vai se comportar como se a pessoa estivesse consciente dos nossos sentimentos internos. Se ainda mantiver a fantasia de que a outra pessoa não sabe dos seus sentimentos e pensamentos, apenas saiba que os cães rapidamente percebem. Realmente achamos que a psique humana é inferior à do cachorro? Se um cachorro pode rapidamente ler a nossa atitude interna completamente, podemos ter certeza de que a intuição das pessoas ao nosso redor está pegando a mesma vibração. Aí entramos na apatia e tristeza. Os sentimentos de apatia, tristeza, depressão, mágoa, autopiedade, desânimo, desesperança, desamparo vêm da programação interna do eu não consigo. Seus propósitos são extrair simpatia, ganhar de volta, ganhar apoio, fazer com que os outros sintam pena e chamar ajuda. Qual é o efeito desses sentimentos em outra pessoa? Embora possa haver uma tentativa inicial de ajudar, em certo ponto eles são substituídos por piedade e por fim serão evitados. Por que evitados? Por causa da enorme demanda de energia que estamos colocando sobre a outra pessoa. É uma tentativa de drená-las por nos jogarmos em suas portas. Isso resulta no ditado comum, que soa duro ao coração, mas infelizmente é verdadeiro em muitos casos. Quando você ri, o mundo ri com você, mas quando você chora, chora sozinho. Tristeza constante vai afastar os outros. Eles começam a ressenti-la a menos que estejam em um estado maior e sejam capazes de compaixão sem esforço. Tristeza crônica traz envelhecimento prematuro, cansaço e fadiga sobre a pessoa, só podendo ser superada quando temos a coragem de permitir que surja sob condições apropriadas e nos dispomos a rendê-la e deixá-la ir. Agora o medo. O sentimento de medo, seja tensão e ansiedade, timidez, autoconsciência, cautela, retração ou desconfiança, tem o propósito de fugir da ameaça imaginada e criar uma distância psicológica da situação ou pessoa temida.
Paradoxalmente, conforme apontamos, visto que o medo é poderoso, o próprio processo de mantê-lo em mente pode fazer o que é temido aparecer em nossa vida. É como uma profecia autorrealizada. A energia do medo gera um foco interno em todas as coisas negativas que podem acontecer, e esse foco pode assumir a aparência dos próprios eventos que mais tememos. Medo em relacionamentos, portanto, é dar o nosso poder para outra pessoa e permitir que ela faça o que tememos. A saída é olhar para o pior cenário possível e para os sentimentos que despertam e começar a rendê-los. Como outras emoções, o medo pode ser desmembrado em partes, e as partes, então, são facilmente rendidas. Por exemplo, digamos que existe um medo de ataque crítico. Perguntamos para nós mesmos: qual é o pior cenário possível? Com essa dúvida, vemos que a base do medo é o orgulho. Quando o orgulho é reconhecido e rendido, o medo se dissolve automaticamente. Novamente, em um relacionamento em que estamos vivenciando o medo, se o desvendarmos, provavelmente vamos achar que é, na verdade, medo da descoberta da nossa raiva interior. O medo de que a outra pessoa retalhe contra a raiva. Novamente, quando rendemos a raiva, o medo desaparece automaticamente. A pessoa insegura é medrosa e propensa aos ciúmes, pegajosa, possessiva e apegada em relacionamentos, uma abordagem que sempre traz frustração. O propósito desses sentimentos é atar e possuir firmemente a outra pessoa, conquistar a segurança por prevenir a perda e, às vezes, punir o outro pelos nossos medos de perda. Novamente, essas atitudes tendem a manifestar a própria coisa que estamos mantendo em mente. A outra pessoa, agora se sentindo pressionada pela nossa energia de dependência e possessividade, tem um impulso interno de correr para a liberdade, se retirar, separar e fazer o que nós mais tememos. Essas atitudes levam ao desejo constante de influenciar os outros. Visto que as pessoas sacam intuitivamente o nosso desejo de controlá-las, sua resposta é resistir. Então, o único jeito de abandonar suas resistências a nós é render a vontade de influenciá-las em primeiro lugar. Isso significa deixar ir os medos internos conforme aparecem. Entramos no orgulho. Sentimentos de orgulho são frequentemente condenados em nossa sociedade e tomam a forma de perfeccionismo, nitidez, pontualidade, confiabilidade, boa personalidade, limpeza excessiva, vício em trabalho, ambição excessiva, sucesso, superioridade moral e polidez. Em suas formas exacerbadas, vemos arrogância, jactância, vaidade, presunção e preconceito. No nível espiritual, existe a matança justa dos não crentes. O propósito básico emocional por baixo desses sentimentos sobre outros é ganhar sua admiração, evitar críticas ou rejeições, ganhar aceitação, ser importante e assim superar sentimentos internos de inutilidade. Infelizmente, os sentimentos que nascem na outra pessoa frequentemente são de inveja, competitividade ou até mesmo ódio e fácil exploração. Se olharmos para o orgulho, veremos que é frequentemente um substituto para a autoestima genuína. É também de interesse considerável perceber que a maioria dos relacionamentos em que a maioria aplica esse fenômeno é o relacionamento com Deus. Existe uma crença, frequentemente inconsciente, de que podemos extrair certa reação de Deus. Deus vai sentir pena de mim, Deus vai retalhar contra mim, Deus vai me punir, Deus vai ficar satisfeito comigo, Deus vai me favorecer. Quando temos a autoestima adequada, estamos motivados pela gratidão e humildade interior, e assim sendo, não temos necessidade de estímulos constantes de afagos e tapinhas nas costas dos outros, ou de Deus. Quando paramos de querer que gostem de nós, descobrimos que somos apreciados. Quando paramos de tentar manipular as aprovações e prover dos outros, descobrimos que eles, na verdade, nos respeitam. A autodepreciação nas formas de aplacar, bajular, considerar, se auto-obliterar e ser passivo são todas tentativas de influenciar os outros por prover para seus egos, de modo a obter um tratamento favorável e ter o nosso próprio rumo. Falsa humildade apenas diz para a outra pessoa: eu sou uma pessoa pequena, por favor, me trate dessa forma. E é claro, elas prontamente o farão.
Como é bem aparente, todas as emoções mencionadas são manipuladoras de outras pessoas e destrutivas para relacionamentos reais. Todas diminuem a nossa autoestima porque são posições de vulnerabilidade. Portanto, embora possamos pensar que nos sentimos bem e seguros no nível do orgulho, esse orgulho é sempre acompanhado pela autodefesa, devido à sua vulnerabilidade básica. Inchamos com orgulho onde quer que nos sintamos inseguros. A inflação do orgulho é facilmente suscetível à punição de uma observação passageira ou uma sobrancelha levantada. Aí entramos em outro aspecto. A condição humana. Todos os sentimentos negativos são essencialmente formas de medo. Medo de perda ou estima por nós ou por outros, ou de não sobreviver e perder a segurança. Visto que a maioria dos sentimentos negativos é acompanhada por um julgamento de valor negativo, eles são suprimidos, reprimidos ou projetados. Supressão, repressão e projeção são dinâmicas destrutivas e resultam em estresse progressivo e declínio dos nossos relacionamentos. Gostamos de fingir que nossos sentimentos mais profundos são desconhecidos pelos outros, mas não são mesmo. Estamos todos conectados com os outros no nível psíquico e intuitivo. Então, os nossos sentimentos são lidos e conhecidos pelos outros. Podemos não estar conscientes disso, mas seus comportamentos em relação a nós revelam que sabem das nossas atitudes internas e dos sentimentos sobre eles. Por exemplo, digamos que o nosso comportamento externo no trabalho é exemplar. Porque acontece, perguntamos da outra pessoa que ganhou a promoção e reconhecimento e nós não. A resposta é olhar para os nossos sentimentos internos escondidos sobre o chefe e o trabalho. Realmente pensamos que ele não registrou a nossa inveja interna, criticismo e ressentimento? É uma aposta segura admitir que os outros sabem dos nossos sentimentos internos e dos pensamentos que passam com esses sentimentos. Os tipos de pensamentos que estamos tendo sobre eles são bem correspondentes aos pensamentos similares que estão tendo sobre a gente. Se percebermos esse princípio, muitas coisas que acontecem em nossa vida começam a fazer sentido. Podemos nos perguntar: como eu reagiria se fosse a outra pessoa que soubesse exatamente quais são os meus sentimentos pessoais e pensamentos internos? A resposta para isso geralmente deixará claro qual é o comportamento da outra pessoa. Talvez não fomos promovidos porque, no nível energético não dito, nosso chefe sabia que éramos críticos a ele, ressentidos com nossos colegas e clamávamos por aprovação e reconhecimento. Antes de buscar em nós mesmos os sentimentos negativos, é melhor lembrar que esses sentimentos não são o nosso eu interior verdadeiro. São programações aprendidas que herdamos por sermos humanos. Ninguém está isento deles. Todos, do mais alto até o mais baixo, possuem um ego. Mesmo os poucos iluminados tiveram ego em algum tempo antes que finalmente tenha sido transcendido. Essa é a condição humana. Estar aberto a observar os nossos sentimentos honestamente exige uma atitude não julgadora. Primeiro, temos que estar conscientes do que realmente acontece dentro de nós antes que possamos fazer algo a respeito disso. Conforme deixamos ir um sentimento, ele é substituído por outro maior. O único propósito para reconhecer e admitir um sentimento é para que possamos rendê-lo. Render significa que estamos dispostos a render um sentimento por permitir a nós mesmos apenas vivenciá-lo e não o mudar. Resistência é o que o mantém em nós em primeiro lugar. Podemos pensar que algumas emoções negativas são necessárias para nós. Entretanto, após uma verificação, descobriremos que isto é uma ilusão. As emoções maiores são muito mais poderosas e efetivas em trazer a realização das nossas necessidades. Vamos nos perguntar, por exemplo, o que estamos dispostos a fazer por alguém que amamos verdadeiramente? Veremos instantaneamente que faríamos praticamente qualquer coisa. Quase não existe limites para onde iríamos por amor. Agora compare isso com o que faríamos por alguém que nos intimida. Veremos que daríamos o mínimo possível de má vontade. Enquanto os intimidadores podem parecer se livrar de algo temporariamente na superfície, eles realmente perderam tudo, não é verdade? Suas vitórias são superficiais, temporárias e nem sequer são reais.
uma vitória aparente apenas. No final, o mundo gira e os intimidadores viram suas próprias destruições. O que vamos ganhar com os sentimentos negativos é uma vida pequena e sem autenticidade. Não satisfaz de verdade. É como uma obrigação forçada. A verdadeira felicidade resulta de uma situação ganha-ganha. O preço de situações de ganha-perde é ódio e baixa autoestima. Por baixo de tudo isso, nem sequer iremos enganar a nós mesmos ou outros. Os outros sempre vão saber quando estamos em busca de explorá-los. Se temos a dificuldade em render um sentimento, ajuda apenas olhar para a intenção desse sentimento. Qual é o propósito dele? Qual é o suposto efeito proposital na outra pessoa? Quais serão suas prováveis respostas? Nós realmente queremos isso? Se esse fosse o último dia das nossas vidas, isso seria realmente o que iríamos querer? Bem, esse é o último dia de nossas vidas. Nossa vida antiga, com todos os seus conflitos, ansiedade e medo. Esse é o preço que pagamos por manter tudo isso até a velhice. Conforme rendemos os sentimentos negativos, suprimidos de todas as programações que internalizamos, elas são automaticamente substituídas pelas maiores. Nos tornamos mais felizes e esclarecidos, e isso também acontece com as pessoas que nos rodeiam. Vamos rever o que são esses sentimentos e que efeitos eles têm nos sentimentos e comportamentos das outras pessoas em resposta a nós. Sentimentos positivos. Os sentimentos maiores de coragem, disposição, confiança, capacidade, eu consigo, entusiasmo, humor, competência, autossuficiência e criatividade têm um propósito emocional, ações efetivas, operações e realizações. A reação das outras pessoas vai refletir de volta com cooperação, coragem, respeito e disposição para estar conosco. Além disso, visto que aumentamos a autoestima delas, elas buscam a nossa companhia. Conforme olhamos para tudo isso, veremos que existe uma recompensa maravilhosa em troca da nossa disposição para deixar ir os sentimentos negativos que se mantêm no caminho desses sentimentos maiores, que sem dificuldade conquistam os nossos verdadeiros objetivos e propósitos. Quando estamos operando no nível de aceitação, prazer, entusiasmo, gentileza, suavidade, confiança, verdade interna e fé, os propósitos emocionais para os quais as outras pessoas respondem são de amor, apreço, prazer, harmonia, paz, entendimento e compartilhamento. Suas reações para nós vão ser as de aceitação, satisfação, sentimento de sintonia, compreensão e alegria. Elas vão automaticamente retribuir o nosso amor. É bastante óbvio que esses sentimentos recíprocos trazem sucesso em qualquer empreendimento em que podemos estar com a outra pessoa, seja profissional, seja social, pessoal ou simples interação cotidiana no trabalho. Conectividade. Quando nossos sentimentos internos são paz, serenidade, tranquilidade, quietude, abertura e simplicidade, o efeito nas outras pessoas é de aumentar suas consciências junto com a nossa e receber uma sensação maior de liberdade, perfeição, união e unidade com nós mesmos. Em seus relacionamentos conosco, elas vão sentir união, vão se identificar conosco, vão entender em um nível mais profundo e vão se sentir em comunhão conosco. Como consequência, vão buscar a nossa presença, porque nela se sentem completas, reconhecidas e contentes. Vão vivenciar uma consciência aumentada de seus próprios eus verdadeiros. Vão se sentir maiores na nossa presença ou quando pensarem sobre nós. Suas respostas para nós vão ser de amor e gratidão pela bênção da nossa presença. Em tal relacionamento, objetivos são conquistados automaticamente e sem esforços. Por não estarmos mantendo a negatividade, não há nada que queiramos esconder da outra pessoa. E essa abertura permite que o outro baixe todas as defesas. Nada é escondido por culpa ou medo, e existe uma conexão psíquica bem consciente. Nesse nível, o conhecido fenômeno telepático acontece com regularidade. Quando estamos em total harmonia com a outra pessoa, não desejamos reter ou guardar qualquer pensamento ou sentimento. Por a outra pessoa responder da mesma forma,
há uma falta de esforço em saber o que está passando na mente dela e quais são os estados de sentimentos que passam. Existe uma aceitação total da nossa própria humanidade e da humanidade do outro. Se estivermos realmente em sintonia com os outros, os perdoamos quando virmos ciúmes ou reatividade passageiras. Percebemos que é apenas natural. E sabemos que eles, em troca, estão conscientes do nosso ressentimento passageiro. No entanto, eles estão negligenciando isso, aceitam a nossa humanidade e entendem a situação. Eles nos conhecem tão bem que reconhecem a probabilidade de um ressentimento passageiro em certas situações, mas também sabem que vamos deixar ir. A pessoa com quem compartilhamos um relacionamento de aceitação amorosa está ok com a nossa humanidade e a dela mesma. Não importam as emoções superficiais, continuamos conscientes do alinhamento compartilhado de amor, aceitação e harmonia um com o outro e com o mundo. Esse nível de comunicação atualmente pode ser alcançado com qualquer um. Não precisa ser com alguém a que estamos intimamente associados. Com muita frequência vivenciamos isso primeiro com os nossos amigos porque há menos em jogo do que com os nossos familiares próximos. Outra situação que frequentemente acontece no curso de uma vida comum é com um ex-amante. Com essa pessoa a quem revelamos tanto, agora que não há mais nada romântico em jogo, uma amizade pode se desenvolver na qual não é mais necessário esconder nada. Pode haver uma comunicação verdadeiramente aberta, com honestidade e integridade. Podemos não ver isso com frequência em casais que se separam ou divorciam. Uma vez que a tempestade passou, eles se dão bem com facilidade e podem até mesmo virar melhores amigos por muitos anos. Aí na próxima parte, nós entramos nos efeitos de sentimentos positivos. Então, gratidão por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.